Olá, colegas, participantes do seminário de tese do Ministério Público do Estado do Paraná em 2021. Meu nome é William Lira de Souza, eu sou promotor de justiça e escrevi a tese A aplicação da autocomposição em casos de crimes graves e violentos, fundamentos normativos, práticos e morais, em coautoria com a doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides, subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional e coordenadora do NUPIA, com Mário Edson Fischer da Silva, que é assessor jurídico do NUPIA, e o Guilherme Eduardo Quadros da Silva, estagiário atualmente no NUPIA. O objetivo da nossa proposição foi trazer uma reflexão acerca da gravidade abstrata do crime, defendendo que essa gravidade abstrata por si só, não é um impeditivo para o fomento ou a realização de práticas autocompositivas em situações de crimes graves ou praticados com violência. Veja, nós não estamos aqui defendendo ou entrando sequer no mérito dos impactos jurídicos do uso da autocomposição nesses crimes. A nossa análise, ela vai direcionada à possibilidade e à viabilidade de realização dessas práticas autocompositivas e restaurativas. E o porquê? O que nos motivou a escrever essa tese? Nos motivou o fato de que muitos juristas compreendem que a aplicação da autocomposição por si só implicaria uma ausência de responsabilidade do ofensor e haveria uma necessária supressão de todo o aparato penal, né? Então, nós acreditamos que desse raciocínio decorre a confusão de que a não previsão legal do uso da autocomposição nesses crimes inviabilizaria a sua realização, ou seja, já que não há uma previsão legal expressa para a autocomposição em relação a crimes graves, também não haveria a possibilidade de realizá-la, né? Então, esse apego à tutela penal e o repúdio, mesmo a tentativa, tá, de se abordar os crimes criminais, os casos criminais para além da pena, é o que nós chamamos de racionalidade penal moderna, é um conceito pregado por Álvaro Pires. Bom, a tese ela vai se desenvolvendo, então, com base na seguinte estrutura. Ela aponta 3 ordens de fundamentos, geralmente trazidos para a inviabilidade de aplicação da autocomposição. São argumentos de ordem jurídica, de ordem prática e de ordem filosófico-moral. Bom, então nós vamos falar aqui um pouco sobre essas 3 ordens, colocando a perspectiva inviabilizadora e a perspectiva viabilizadora. Pois bem, a primeira abordagem que nós precisamos fazer de maneira introdutória é que essa racionalidade penal moderna, ela acaba dogmatizando o sistema estatal de repressão, de tratamento do crime, e ela, pela sua forma de construção, ela abstrai os aspectos relacionais que um crime acaba gerando, certo? E é isso o que as práticas autocompositivas e restaurativas pretendem fazer. Nós entendemos que a consequência social de que essa dogmatização implica são, primeiro, uma miopização da política criminal. Tanto míope que, no Brasil, esse direito, esse ramo do direito, ele é titulado como direito penal, né? Ou seja, já prevendo um especial espaço para o fim do sistema, que é a própria pena. Segundo, a responsabilização estritamente individual daquele sujeito que realizou o fato, abstraindo os fatores sociais e até de Estado que implicam sempre numa atividade danosa, né? E uma percepção também no imaginário popular
de que qualquer outro sistema de responsabilização que não a pena, ela seria um fator de impunidade. Bom, vamos aos argumentos de ordem jurídica, né? O primeiro deles é a ideia de que, não havendo previsão legal para aplicação da autocomposição e de práticas restaurativas em relação aos crimes criados, eles não poderiam acontecer. Um subargumento de que, olha, inclusive há previsão para isso nos juizados especiais criminais, de modo que o legislador quis dar um espaço específico para ele. Pois bem, na realidade, o que nós precisamos lembrar é que nós trabalhamos num sistema jurídico, e esse sistema jurídico, ele é primeiramente regido pela Constituição Federal. E na Constituição Federal, já no preâmbulo, ela diz que o Brasil está comprometido com a solução pacífica de controvérsias no seu âmbito interno e externo. E no seu artigo 3º, ela prega a ideia de que nós temos uma conformação voltada à construção de uma sociedade democrática. E a democracia, ela se constrói por meio do diálogo. O segundo fator é que nós já temos resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, que apregoam o uso de práticas autocompositivas e restaurativas, e aqui eu faço um destaque, sem fazer restrição à gravidade abstrata do crime, né? Lembro aqui a resolução 118/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 253/2018 do Conselho Nacional de Justiça, que trata do apoio às vítimas de crimes, a resolução 288 do Conselho Nacional de Justiça também, que trata de políticas alternativas penais com enfoque restaurativo. Portanto, o que nós vemos é que esse argumento de ordem jurídica, ele não se sustenta a partir de uma visão sistemática do direito brasileiro, né? A outra questão é que aqueles que são contra a aplicação desses métodos autocompositivos, eles dizem que o princípio da obrigatoriedade afastaria esse tipo de prática. Bom, esse argumento, ele precisa ser contemporizado pela observação de que, mesmo dentro da visão, digamos, tradicional e mais formalista da aplicação do direito criminal, existe um espaço daquela chamada interpretação da última ratio do direito penal. Os juristas já fazem isso, eles já tratam, né, desse princípio, né, eles já ponderam esse princípio com a ideia da justa causa para o oferecimento da ação. Isso já é feito em todo o cotidiano, de maneira que, quando se, avaliando aquele caso concreto, do que ocorreu a partir da autocomposição, a partir da prática restaurativa, ele tem condições de avaliar essa postura institucional do Ministério Público frente ao princípio da obrigatoriedade, a partir da justa causa para oferecer ou não ação penal, ou em que contornos ele vai oferecer essa ação penal. Portanto, resumindo esse argumento de ordem jurídica, nós concluímos que, se o Ministério Público é o defensor da democracia, do regime democrático, é correto que ele também use meios democráticos para exercer a sua função constitucional de titular da ação penal pública. Em relação a argumentos práticos, né, os argumentos práticos, eles vêm da ideia de que a autocomposição, ela poderia criar uma sensação de impunidade em relação
ao ofensor, enfim, e ela, com essa sensação de impunidade, ela acabaria mitigando uma das funções do direito penal, que seria a prevenção geral. Bom, entretanto, essa visão, ela carece de uma análise um pouco mais profunda da sociedade em dois aspectos. O primeiro deles é que isso só poderia ter alguma pertinência se nós imaginássemos que a autocomposição ocorreria e obrigatoriamente em relação a todos os casos. E isso nunca foi defendido e não é defendido aqui, né? Existe um espaço de análise prévio, individual, caso a caso, que deve ser feito. E, portanto, essa situação de mitigar a sensação de impunidade e promover, aí sim, a criminalidade por meio dessa sensação, ela não confere. O segundo aspecto prático é no sentido de que a vítima poderia não ter interesse na participação de práticas autocompositivas. Isso é verdade, pode eventualmente ocorrer. Entretanto, é um dos pilares da autocomposição sempre a voluntariedade, seja da vítima, seja do ofensor, de modo que a vítima não querer participar sempre será respeitado e também existem momentos em relação a essa voluntariedade. Por vezes, as vítimas podem não querer participar inicialmente, mas podem querer depois, assim como podem ter a vontade de iniciar, porém, durante o transcorrer da prática, ela não queira mais, e isso também é respeitado, e esse processo é interrompido. Ok? E o terceiro argumento de ordem prática seria, e esse eu acredito que é muito importante se fazer uma abordagem mais especial, é no sentido de que, prevendo alguma possibilidade de benefício de ordem jurídica, o ofensor possa intimidar a vítima, enfim, para ter algum benefício. A primeira postura que eu coloco é que, dentro do nosso sistema, que é colocado hoje à disposição do jurista brasileiro, não há garantia nenhuma para o ofensor em relação aos benefícios jurídicos que ele terá ao participar de uma prática autocompositiva. Ou seja, aquilo que é possível beneficiá-lo não está sob o controle dele. Está, ainda assim, dependente da avaliação do Ministério Público, que é o titular da ação penal, e do magistrado. E essa advertência sempre é colocada no início das práticas autocompositivas, de que ele deve participar focado na questão relacional que o fato gerou para ele, para a vítima e para a sociedade, e não dos benefícios jurídicos. E não é prometido nada a ele dentro desse processo. É, claro, explicado a todos, para ele, para a vítima, para a comunidade, as possibilidades de benefício jurídico, porém, não uma promessa vinculada. E segundo, e eu acho muito importante, no momento em que o sistema de justiça, e aí incluído o Ministério Público, se aproxima da vítima numa relação mais horizontal tanto no sentido de aproximação, quanto no sentido de tratamento de longo prazo daquele caso penal, essa pessoa se sente mais acolhida pelo sistema, porque o conhece melhor, e, portanto, eventuais situações que possam constrangê-la, ela terá mais confiança de procurar aí, por exemplo, um promotor de justiça para alegar, né, para informar que está sendo assediada para uma prática autocompositiva. Então, nós defendemos que esse sistema, a autocomposição, aproxima o Ministério Público dos sujeitos, inclusive da vítima, da sociedade, que é muito importante, que é a real protetora das pessoas, e protagoniza o Ministério Público, resgata a nossa real titularidade da ação penal e nos projeta melhor dentro da nossa função constitucional em prol da sociedade. Em relação aos argumentos de ordem moral, nós primeiro temos que lembrar que se diz que o crime
ele, sendo um abalo à sociedade, ele deve ser, sim, reprimido por meio de uma sanção que é a pena. E a pena tem o fim de fazer essa pessoa sofrer. Pois bem, a única questão que deve ser colocada nisso, já de início, é que a primeira vítima da punição não é o indivíduo em si. Primeiro, é a própria sociedade, pelo fato de que essa ideia de punição, ela acende o instinto básico de todo ser humano de fuga dessa dor. Ou seja, a partir desse sistema, a reação daquelas pessoas que são trazidas ao julgamento é de se defender a qualquer custo, de qualquer maneira, e sempre negar a sua responsabilidade. E é isso que as práticas autocompositivas buscam. Não, a partir do momento em que se traz a pessoa a uma verdadeira responsabilização, e por responsabilização passa-se necessariamente pelo um fundamento de que haja uma concordância entre os envolvidos, né, mas em relação a fatos essenciais do caso, né. É por isso que, em relação à autocomposição, é necessário sempre que seja atestado, antes e depois do processo, primeiro, a voluntariedade e interesse de ambos, e às vezes da própria comunidade, em participar da prática, e essa concordância, que não é sinônimo de confissão, mas ela está na mesma seara, ou seja, de chamar a responsabilidade, de reconhecer a responsabilidade pelo fato que praticou, né? E a garantia de segurança durante a mediação, e terceiro, a disponibilidade de pessoas sem óbices legais e com formação, ou seja, pessoas capacitadas para mediar esse diálogo. Portanto, vou finalizar agora colocando para vocês que um pensamento de uma dos coautores dessa tese, que é da doutora Sâmia, dizendo que, em sua tese de doutorado, como o conflito está no cotidiano dos indivíduos, também deveria estar ao alcance deles as formas de composição. Entendem? Finalmente, concluindo, considerando os exemplos apontados, e trago aqui que o Nupia teve a felicidade de trabalhar em dois grandes situações, grandes projetos, que trabalharam casos graves aqui. Temos também na tese, na leitura da tese, uma situação de outro estado, temos um exemplo em relação a um crime de homicídio praticado nos Estados Unidos, porém, na tese nós explicamos melhor um caso de roubo, em que foi feita uma mediação, e ali está retratado os efeitos positivos que isso trouxe para as vítimas, né, em relação a essa tratativa. Temos um caso do projeto Família Restaurativa, que aborda a questão de violência contra a criança, praticada por pais naquele contexto de correção de uma perspectiva apenas punitiva para uma perspectiva restaurativa, e o efeito que isso trouxe para o interior da família. São crimes que, teoricamente, estão fora do juizado especial, e um caso nos Estados Unidos de homicídio, relatando a importância para a pessoa que foi passar pela prática restaurativa. Em todos eles, nunca se prometeu nada ao ofensor em relação à repercussão jurídica, porém, a repercussão relacional foi muito boa. Então, considerando essas premissas teóricas, considerando a base de experiência prática, nós concluímos que, alinhado com as diretrizes constitucionais, desde o seu preâmbulo, passando pelo artigo 3º, passando pelas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, nós defendemos que é juridicamente, praticamente e moralmente válido investir no fomento à autocomposição na seara criminal, inclusive em casos de crimes tidos em abstrato, como graves, mesmo que portando violência na sua configuração, uma vez que o potencial transformativo que cria o empoderamento é pedagógico, responsabilizador nessas situações, e é muito positivo tanto para as vítimas quanto para a sociedade em geral.
Meu muito obrigado, estamos à disposição para críticas, para contribuições, para esclarecimentos. A todos um excelente seminário.